Neste vídeo vou falar sobre a arte da performance, tentando estabelecer o sentido diferente que a arte da performance tem em relação às artes visuais, às artes cênicas e o teatro, bem como algumas semelhanças e diferenças da presença da arte da performance em relação a cada um desses tipos de arte. Nos vídeos anteriores, eu associei o surgimento da performance no campo das artes visuais, relacionando isso com a noção de arte como ação. A arte como ação é um dos ingredientes que levou o campo das artes visuais a mergulhar profundamente na desmaterialização do objeto artístico e no borramento do que pode ou não ser considerado como uma obra de arte. A obra de arte, ou o objeto artístico, no campo das artes visuais, costumava ser permanente, duradouro. Uma obra executada há séculos atrás, seja em pintura ou escultura, por exemplo, continua existindo de forma material e permanente, preservado em museus ou galerias. E com isso, ainda podemos ter acesso direto a elas. Fazer com que uma obra de arte seja um evento efêmero, que não tenha duração permanente, como é o caso da performance, descaracteriza muito a noção de obra de arte em relação à tradição das artes visuais. Mas nas artes cênicas, a efemeridade, a condição de evento passageiro, é uma característica que sempre esteve presente nessas formas cênicas de arte. O espetáculo, a apresentação pública feita por artistas, é o modo tradicional de se caracterizar uma obra de arte no campo das artes cênicas. Nesse sentido, a performance atingiu ou perturbou muito mais a noção do que seja uma obra de arte no campo das artes visuais do que no campo das artes cênicas, tendo assim um peso diferente em relação à tradição de cada um desses campos das artes. A desmaterialização da obra de arte se conecta com a ideia de desespetacularização. A desespetacularização pode ser observada tanto nas artes visuais como no teatro ou na dança, por exemplo. Embora a ideia de arte como espetáculo ou a ideia de que a obra de arte é um evento espetacular seja uma característica mais associada às artes cênicas. Mesmo no campo das artes visuais, espetacularizar significa colocar uma obra de arte em destaque em um espaço de arte, usando recursos como molduras ou pedestais para enfatizar esse destaque e separar a obra e separar a arte do mundo comum, cotidiano. Este esmaecimento das fronteiras, esse borramento entre arte e cotidiano, ocorre de muitas formas nas artes visuais. Há aqueles que levam o cotidiano para dentro das instituições e dos lugares da arte, e há aqueles também que levam a arte para o cotidiano. São dois sentidos diferentes da mesma noção de borramento entre arte e não arte. O Teatro Invisível, de Augusto Boal, ainda é até hoje uma das experiências mais radicais em termos de desmaterialização e desespetacularização do teatro. Embora muitos grupos e artistas contemporâneos dentro do campo do teatro explorem o borramento entre teatro e vida, entre arte e não arte. Agora está um pouquinho mais tranquilo. Lançando mão de diversos recursos, inclusive as mídias e os meios de comunicação. É um teatro? É uma recepção. É uma grande recepção
Mas antes de tudo, é trazer uma resposta, com a chegada do líder, trazer uma resposta para as pessoas, para a população de Florianópolis. Vocês vão estar com alguma roupa diferente, não? A gente vai estar vestido como a gente está agora mesmo, né? Com as nossas roupas cotidianas. Vocês estão vestidos normal para andar na rua. Sim. Então vocês vão se destacar pela mensagem. Não, Exatamente. com certeza. É o líder que eu estou pensando? Eu não sei se... Então, inicialmente, o Pedro Benaton, ele tinha pensado em trazer um grande líder político, ou espiritual, né, no caso, e tinha se cogitado o Lula, pessoas assim. E o encontro com o líder foi muito bom, porque como ele é um líder anônimo... Isso é importante dizer, ele é anônimo. Isso ampliou as nossas interpretações a respeito dessa pessoa. Este borramento propõe, na maior parte das vezes, que o público em geral olhe para coisas às vezes muito triviais, muito banais, coisas do cotidiano com um olhar diferenciado, que é um olhar propiciado por um estado de atenção próprio do olhar que se lança sobre a arte. Pode-se perceber esse entendimento, essa compreensão sobre a função filosófica da arte em alguns filósofos como Merleau-Ponty e Arthur Danto, e também na fala de alguns artistas como Marcel Duchamp. Happenings are lovely happenings. No Capro and all these, and it's always amusing. The point that they have brought out so well, an interesting one, is they play for you a play of boredom. It's very interesting to have used boredom as a name, aim to attract the public. In other words, the public comes to a happening not to be amused, to be bored. And that's quite an invention, quite a contribution to new ideas, isn't it? Assim como um objeto cotidiano do mundo comum, um objeto banal, se transforma em arte quando é colocado em um museu, a ação concreta, factual, não representacional, se transforma em teatro quando apresentada no palco. Até porque dificilmente isso não ocorre em associação com outras cenas, com outros elementos presentes num espetáculo que acabam por compor a noção de representação. As coisas concretas dentro do teatro geralmente estão a serviço da narrativa e da representação, da camada ficcional do espetáculo. Um aspecto em comum a ser considerado entre a arte da performance nas artes visuais e no teatro é a oposição entre performance, entendida como oriunda da arte como ação, e a característica antirrepresentacional, contrária à ideia de representação, embutida nesse tipo de manifestação artística e nesse tipo de pensamento sobre arte. O abandono da representação e a arte como ação podem ser considerados como uma continuidade, uma progressão dos modos de fazer e de pensar a produção da arte no campo das artes visuais. Uma ressalva a ser feita é que o campo das artes visuais não se atém mais somente à visualidade. Pelo menos desde o modernismo, a sonoridade, o texto escrito, a presença de conceitos, a arte relacional e muitas outras manifestações que não têm ênfase na visualidade são parte integrante do campo das artes visuais. Nesse sentido, é possível pensar que a desmaterialização, sendo oriunda da arte como ação, se torna um desdobramento progressivo dos modos de fazer e de pensar da arte nas artes visuais. No campo do teatro, o abandono da representação e a negação da representação constituem um rompimento, uma ruptura no modo tradicional de se entender o fazer desse tipo de arte. Uma vez que o teatro demonstra ainda hoje um grande apego à noção de representação para se caracterizar. Mas, como se sabe, as artes cênicas não englobam apenas o teatro.
englobam também a dança, o circo e uma série de outras manifestações. A performance na dança está conectada à negação da ideia de coreografia, à negação das técnicas tradicionais, seja do balé clássico, seja da dança moderna. A noção de tarefa, lançada por Anna Halprin, aponta nessa direção e influenciou diversos coreógrafos na década de 60, como Trisha Brown e outros ligados ao movimento do grupo da Igreja Judson. A noção de tarefa tem bastante conexão com a noção de arte como ação. É importante trazer para essa discussão a noção de campo da arte e de sistema das artes. Para Pierre Bourdieu, um campo é uma área do fazer e do pensamento humano que engloba diversos agentes. No caso do campo das artes visuais, por exemplo, isso engloba os artistas, os críticos, os teóricos, as instituições, a mídia e os meios de comunicação que acabam por definir os limites deste campo. Outra característica interessante trazida por Bourdieu é que um campo se define também pelas discussões sobre a sua própria definição, incluindo inclusive as posições mais contrárias e antagônicas sobre seus limites e definições. O sistema das artes, como propõe Nestor Garcia Canclini, é composto por pelo menos 3 instâncias. A instância de produção é aquela que engloba os artistas. A instância de circulação é aquela que engloba críticos, teóricos, instituições e, inclusive, os meios de comunicação que emitem opinião e criam juízo de valor sobre o que seja arte ou não, ou sobre o que seja uma boa arte. E a terceira instância é aquela composta pelo público consumidor, seja pagante ou não pagante. É importante mencionar que podemos falar em campo da arte, mas dentro deste campo existem ainda outros campos mais específicos, como o campo do teatro, o campo das artes visuais e o campo da dança, e que cada um desses campos traz consigo um conjunto de instituições e de teorias e de formas de pensar e conceber o que é cada uma delas. Mas a qual dos campos da arte a performance pertence? Considerando-se o sistema das artes atualmente, ela parece ter mais abrigo no campo das artes visuais, onde ela tem uma presença mais substantiva do que adjetiva. Outra questão que ajuda a entender a desmaterialização da obra de arte e a desespetacularização do objeto artístico com relação à sua reconhecibilidade é a questão da intencionalidade. Bourdieu, a partir de Erwin Panofsky, sugere que é o olhar estético que cria a obra de arte. Ou, dizendo de outra forma, é a intenção de ver arte que faz com que algo seja entendido como arte. E esta intenção pode e deve ser verificada tanto do ponto de vista do artista como do ponto de vista do público. E a instância do sistema das artes que mais constrói esse olhar de arte, esse olhar estetizado, é a instância da circulação. É a presença da arte nas instituições adequadas, tradicionais, que costumamos entender como sendo uma instituição de arte. Se algo é colocado para o público dentro de uma determinada condição estabelecida sobre um lugar próprio da arte, culturalmente e até convencionalmente, faz com que reconheçamos que algo é arte. Josette Ferral também aborda a questão da intencionalidade quanto à caracterização do teatro. Segundo ela, quando o público entra dentro de um teatro e vê uma cenografia colocada em cima do palco,
já começa a entender e a esperar que ali vai ocorrer uma peça de teatro onde uma ficção, uma dramaturgia, uma representação, uma narrativa será apresentada em cena. O campo das assim chamadas artes visuais, talvez por ser composto por diversas mídias e linguagens desde o seu início, pintura, gravura, escultura, desenho, cerâmica e mais tarde fotografia, vídeo, parece ter menos dificuldade de lidar com fenômenos como a performance. Até porque, como procuramos demonstrar, o campo das artes visuais começou a aceitar a desespecificidade das manifestações artísticas, integrando-as à sua própria tradição. Mas o campo do teatro, em relação à performance, parece ter mais dificuldade de se distanciar da noção de narrativa e de representação. É nesse sentido que se fala em teatro performático, teatro liminar e tantos outros nomes que se referem à performance a partir do olhar e da ótica do teatro. É interessante observar que o campo do teatro coloca em oposição a ideia de performance ou performatividade e a ideia de teatro ou de teatralidade. E assim abundam as noções de teatro performativo, associadas à ideia de teatro não dramático, por exemplo. Mas esse olhar ainda traz em seu bojo o lugar da olhada, que é o lugar do teatro. Então é possível dizer que o termo performance dentro do teatro tem um caráter mais adjetivo do que substantivo, enquanto que nas artes visuais a performance pode ser entendida de forma mais substantiva. A condição adjetiva da performance dentro do campo do teatro me parece reforçada pela persistência da ideia de representação e até mesmo do termo dramaturgia para se referir à performance. O termo dramaturgia tem origem na palavra drama e está ligada à ideia de representação e de ficção, e não é utilizada dentro do campo das artes visuais. É possível pensar também que a dificuldade de aceitar a performance não representacional como sendo teatro parte mais da instância de circulação, enquanto que nas artes visuais a instância de circulação, essas instituições todas aceitam mais tranquilamente ou até foram forçadas a aceitar manifestações artísticas não tradicionais e não representacionais como a performance. A própria palavra teatro, como lembra, por exemplo, Jorge Dubat, está associada ao termo teatron, que tem como significação lugar de onde se vê. Dubat amplia a noção de teatro, de teatron, para a organização do olhar. E me parece que a ideia de teatron como sendo o lugar de onde se vê tem um aspecto físico que na tradição ocidental se transformou inclusive na separação entre palco e plateia, mas também tem um aspecto do conjunto de cogitações e hábitos culturais que influenciam o nosso olhar quando olhamos alguma coisa. Não se trata apenas de onde eu olho, mas também como eu olho. Chamar algo de teatro-dança é lançar um olhar de teatro sobre uma manifestação artística. E chamar algo de dança-teatro é lançar esse olhar de outro lugar. Uma coisa é olhar para a performance considerando a tensão entre o que é e o que não é teatro, por exemplo. Ou ainda, considerando a tensão entre o que se enquadra ou não dentro das categorias já estabelecidas nos diversos campos da arte. Eu desejaria, particularmente, que a performance pudesse ser um outro lugar,
que se tentasse olhar para a performance como outra coisa e não a partir das áreas e das categorias artísticas pré-existentes. É o campo da arte, e principalmente a instância de circulação, que cria juízos e valores e as relações de poder, por exemplo, entre arte que é feita no centro e arte que é feita na periferia, entre arte europeia e arte norte-americana e arte dos outros países. Outro ponto da relação de poder dentro do sistema das artes é justamente a posição privilegiada de quem emite opinião e cria juízo de valor. Não se pode esquecer que a noção de arte tem origem eurocêntrica e, por isso, sempre vai trazer em seu bojo uma relação de poder entre centro e periferia. E mesmo que a arte da performance seja aceita com mais tranquilidade dentro do campo das artes visuais, ainda há algum preconceito e um menosprezo sobre esse tipo de manifestação artística. Seja pela dificuldade de lidar normativamente e academicamente com ela, seja pela falta de especificidade técnica da arte da performance. A falta de especificidade técnica da performance, nesse sentido, é potente para escapar à relação de poder imposta pela arte eurocêntrica e hegemônica. Mas isso não significa que a performance arte não tem esmero e qualidade técnica. Ao contrário, a abordagem operativa da arte como ação é carregada de uma supervalorização dos elementos concretos presentes na performance.